Sejam bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio dessa segunda temporada do Café com Imóvel. E hoje eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo, corretor de imóveis, Fernando Guimarães Filho, que vai me ajudar nesse bate-papo incrível. Hoje nós vamos falar sobre batalhas diárias do mundo dos imóveis, questão como convivência em condomínios, fraudes e negociações e os desgastes que muitas vezes surgem entre locadores e locatários. Você sabia que há muito mais por trás de um simples contrato de aluguel do que você imagina, do que já te contaram? Então hoje nós vamos falar aqui assuntos polêmicos que ninguém te conta. Então fique conosco até o final desse vídeo. Hoje nós vamos receber uma pessoa super especial. Ele é advogado, especialista em direito imobiliário. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pará. Ele é conselheiro da OAB Pará. Ele vai nos ajudar a explorar as questões mais controversas envolvendo esse assunto que eu acabei de falar. Ele é o doutor José Maria Maués. Muito prazer, doutor José Maria Maués. Fico super feliz de você ter aceitado o nosso convite. Muito, muito bem-vindo. Seja muito, muito bem-vindo. Poxa, é uma satisfação muito grande, Milene. É um prazer muito grande estar aqui, verdadeiramente, ao seu lado, ao lado do Fernando, né, que são pessoas icônicas do mercado imobiliário. É uma satisfação verdadeira que eu sinto de estar aqui na presença de vocês e vamos bater esse papo que será sensacional, tenho certeza disso. Com certeza. E, Fernando, muito obrigada também por ter aceitado, né, o meu convite para participar aqui desse nosso primeiro episódio da segunda temporada do Café com Imóvel. Muito obrigado, já é um prazer, mais do que uma coisa que me satisfaz. Veja bem, mais do que um prazer, uma coisa que mais me satisfaz. Ou seja, é um prazer dobrado. Eu sempre estou aqui, conversar sobre imóveis, sempre agradeço o convite da Milene, e principalmente hoje, quando a gente está do lado de um ícone do mercado imobiliário, porque ele é especialista em mercado imobiliário. Ele não é um curioso em mercado imobiliário, ele é um especialista. E eu tenho certeza que vocês vão sair desse podcast com muito aprendizado do Dr. José Maria Maués. Estou aqui pronto para colaborar com vocês, que são nossos telespectadores. Então, pegue sua xícara de café e vamos começar. Doutor José Maria, eu separei 3 segmentos desse nosso episódio do Café com Imóvel, porque são tantas coisas para abordar, então eu vou pegar um pouco de cada segmento. O nosso primeiro segmento vai ser falando sobre contratos de aluguel. Essa parte dos desgastes, de convivência, de relação entre locatário com locador. Nosso segundo segmento vai ser nós vamos falar sobre condomínios, relações entre condôminos, os desgastes também entre condôminos dentro de um condomínio. E o nosso terceiro segmento, que se Deus quiser vai dar tempo, mas se não der tempo eu gostaria de tê-lo aqui novamente. Claro. Para continuarmos. Você aceita? Claro. Então, o terceiro segmento vai ser sobre compra e venda de imóveis. Quais são as principais fraudes, o que a gente pode passar para os nossos telespectadores para que eles tenham cuidado, para que sempre que fizerem um negócio de compra e venda de imóveis seja um negócio seguro. Nesse primeiro segmento, eu separei aqui algumas perguntas e uma delas é assim, um pouco polêmica. Falando sobre contrato de aluguel, locatário e locador. É uma pergunta específica relacionada a problemas entre os inquilinos e locadores. Você pode nos contar sobre atrasos recorrentes de pagamento de aluguel? Eu já vi uma vez uma entrevista sua no Liberal, na TV Liberal, e você fez uma grande contribuição, nos deu para a Milene Azevedo Imóveis uma grande contribuição. Lá, na ocasião, você falou que mesmo que o inquilino atrase dias e tenha esses atrasos recorrentes, a gente pode fazer, sim, um despejo. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa situação. Porque eu pensei, doutor, que só poderia fazer despejo quando juntasse 2 aluguéis em atraso, ou seja, 60 dias. Uhum. Para mim foi uma surpresa. Eu agradeço. Então, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui.
falei e vou reiterar novamente, vou referendar o que eu disse anteriormente. É uma honra muito grande estar na sua presença e na presença do Fernando, verdadeiramente. Obrigada. Bom, mas entrando de cabeça aí no nosso assunto, existem verdadeiras lendas urbanas que assombram ali, de certa forma, o mercado imobiliário. Algumas muito famosas, outras nem tanto. Uma delas é exatamente essa. Qual? Que tem que fazer 2 meses de atraso para se ingressar com uma ação de despejo, ou tem que ter 3 meses de atraso, ou 6 meses, e na verdade não tem nada disso. Tá? O artigo 23 da Lei do Inquilinato, Lei 8245/91, só jogar Lei do Inquilinato no Google que ela aparece, é muito claro que é dever do inquilino pagar pontualmente o seu aluguel. No dia do vencimento. Pontualmente, ou seja, de maneira singular, no vencimento, aquele aluguel. A partir do momento que você reiteradamente, evidentemente, que atrasar uma vez ou atrasar até 2 vezes, acontece naturalmente. Tá? Mas a partir do momento que de maneira reiterada, olha, ele está no imóvel há 1 ano, e há 10 meses ele paga com 5 dias de atraso, com 7 dias de atraso, com 8 dias, ou seja, ficou algo corriqueiro, reiterado, você pode sim, partindo do princípio que é dever do inquilino pagar pontualmente o aluguel, você pode entrar com uma ação de rescisão contratual, olha lá, de rescisão contratual por conta disso. Caso essa rescisão seja decretada judicialmente e ele não queira sair, aí você pode proceder o despejo, inclusive deste inquilino. Quer dizer que eu posso proceder então um despejo, mesmo ele pagando, mesmo ele estando em dia só com atraso? Pode. Que legal saber disso. Pode sim. É como eu falei, existem lendas urbanas. Uma lenda urbana que eu sempre costumo falar e que é interessante é aquela que a partir de 70 anos, de 80 anos de idade, o idoso não pode mais assinar um contrato de aluguel ou não pode mais assinar uma procuração. Isso não existe, gente. Isso é pura lenda. Nossa, tá? que Não bom existe. saber. Qualquer pessoa em sã consciência, até com 90 anos, ela pode assinar uma procuração, ela pode assinar uma escritura pública. Cabe ao tabelião do cartório de notas fazer a avaliação, tá? Ali Conversar com a pessoa, do básico, ver ver se a pessoa está lúcida. ok. Aí se o tabelião desconfiar de algo, aí sim, aí ele pode exercer na sua função de tabelião, olha, eu preciso que traga um laudo médico e tudo mais. Mas a priori não necessita nada disso. Então são várias lendas urbanas que assombram ali o direito imobiliário. E dentro dessas lendas urbanas, fala aqui pra gente sobre o que você mais vê nessa relação entre locador e locatário. Quais são os maiores desgastes que você já viu, que você já acompanhou? Olha, a questão, em geral... Além da inadimplência, né? Que esse eu acho que é um ponto fundamental. Sim, né, claro. Eu ia falar isso. Em geral, a grande desavença surge pela questão da inadimplência. Tá? A grande, 90 talvez não, mas 80% ali surge pela questão da desavença. Ou seja, a desavença surge, pela questão da inadimplência. Porque não pagou, porque está atrasando, etc. Porém, existem outros fatores que também implicam nessa questão da desavença entre inquilino e locador, ou locatário e locador. Locatário e inquilino é a mesma coisa. Por exemplo, mau comportamento no condomínio. Aquele inquilino é um inquilino indesejável, ele usa som alto, ele não obedece às regras condominiais. Eu posso pedir rescisão de contrato por esse motivo? Pode pedir, que bom saber. claro. Até porque você está lá na lei do inquilinato, você pode pedir a rescisão do contrato por uma infração legal ou contratual. Então, num contrato bem feito, sempre tem lá que é dever do inquilino agir com zelo, com boa fé dentro, cumprir as regras condominiais. A partir do momento que ele está infringindo contratualmente aquilo, dá ensejo, é fato gerador para que você possa, inclusive, rescindir o contrato. E eu queria fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma afirmação. Sim. 99,9% das empresas imobiliárias não pedem uma coisa que deveria pedir em todo aluguel, chamada a convenção do condomínio, para que você pudesse chegar e mostrar ao locatário, olha, meu amigo, você está assinando o contrato e você tem que seguir isso aqui. Se você não seguir isso aqui, é passivo de rescisão. Então, eu estou aproveitando a oportunidade. Que dica excelente. Eu estou aproveitando a oportunidade do Dr. José Maria estar aqui exatamente para lembrar isso aos nossos corretores paraenses que estão vendo esse podcast. Peça a convenção do condomínio e
cite no contrato. Com isso, você vai garantir o imóvel do seu cliente e, ao mesmo tempo, garantir a sua veracidade como corretor, a sua posição de um corretor que está atualizado com o mercado, ok, doutor? Excelente dica. Eu posso, doutor, pedir para que a convenção de condomínio seja rubricada pelo locatário? Isso é possível? Não, veja, a convenção condominial, ela foi aprovada lá atrás na constituição do condomínio. Só para dar ciência, tipo Aí isso. o que você faz? Na locação ali, o corretor está no seu escritório efetuando a locação daquele imóvel. Você pode, juntamente com o contrato de locação, falar, olha, eu estou entregando para você uma cópia da convenção condominial. Você pode rubricar aqui um termo de recebimento ou um termo de ciência, porque você sabe, aí a dica do Fernando, inclusive, Fernando, nunca vi isso, é uma ótima dica, Ótima inclusive. dica. Exatamente. Ótima E isso eu vou te dizer por que eu lembrei, a gente estava conversando em off no início aqui, Sim, e nós tivemos um caso lá no Lar Residência, sim. que era um aluguel que a pessoa estava complicado com o aluguel, estava com uma inadimplência, e apareceu uma taxa de R$20 por causa da segunda garagem. E essa taxa da segunda reais, de R$10 pela segunda garagem, R$20. era R$20, era exatamente a primeira convenção do condomínio, a convenção que está valendo até hoje lá no Lar Residência, e que dizia que quem tinha 2 garagens tinha que pagar R$20, que é um absurdo. Como é que eu posso pagar uma taxa que eu sou dono? Quer dizer, eu estou pagando o aluguel do imóvel que é meu mesmo. E aí o doutor José Maria estava lá como advogado do condomínio, nós conversamos lá, eu disse, e aí, como é que fica? Ele disse, isso é um caso para a justiça, não resolveu. E isso é uma coisa interessante para os corretores saberem. É interessantíssimo, porque você já dá ciência da convenção, porque depois vai que aconteça algo, uma infração da convenção condominial, se o inquilino vier reclamar, vai dizer, olha, querido, infelizmente está aqui, quando você veio assinar o contrato, nós lhe demos uma cópia, Tá era sua protocolo. obrigação ler a convenção. Sim. Se você não leu, se você infringiu, infelizmente, a gente, enquanto corretor, enquanto administradora, por exemplo, pode tomar as medidas cabíveis, bem como o condomínio. Inclusive rescisão contratual ou multa. No nosso contrato tem multa contratual para qualquer infringência de qualquer cláusula. Multa contratual por 1 mês de aluguel, o valor. Sim. Isso Não, assim, veja. assim, é mera liberalidade caso a gente não cobre, mas está no nosso contrato. É veja. certo isso, doutor? Não, pois é, o que acontece? Veja, o contrato, existe um princípio, o direito ele é feito de leis e de princípios. Sim. Né? Um dos princípios lá do direito, existe o princípio da legalidade, do bom senso, da razoabilidade, e um dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que é o mais sagrado de todos nós, e um dos princípios que existe é o princípio do pacta sunt servanda. O que é isso? É o princípio que diz que o contrato faz lei entre as partes. Se você assinou e deu ciência, pode ser cobrado. Ah, mas olha, eu não tinha ciência, estava na letra miúda. O inquilino, por exemplo, pode alegar isso. Aí você vai ter que discutir isso judicialmente. Mas, em tese, teoricamente, A e B estão fazendo um contrato. A partir do momento que os dois acordam, aquilo ali está valendo pelo princípio do pacta sunt servanda. Claro, evidentemente, que existem multas que são claramente abusivas, Sim. que se você for para o judiciário, Vai perder, né? vai perder. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, inclusive. No imóvel aqui do Romualdo, aqui perto. Não vou dizer o nome do imóvel, mas é um prédio de 1 por andar. O proprietário fez um contrato direto, ele mesmo, não havia corretor, não havia advogado, onde ele estipulou que caso tivesse rescisão contratual até 6 meses da locação, o inquilino ia ter que pagar os outros 6 meses. Era contrato de 1 ano. Então, claro, isso aí obviamente não pode. Foge da Constituição. Foge de qualquer razoabilidade. Mas o que você está falando, uma multa de 1 mês para isso ou para aquilo, dependendo de como foi estipulado, não vejo problemas. Entendi. E uma outra coisa que é interessante é o seguinte, isso já aconteceu comigo. E eu aprendi. E que bom que eu aprendi, que eu posso passar para os telespectadores e, ao mesmo tempo, conversar também com vocês. Se eu não pedir a convenção do condomínio e o cara simplesmente tinha um São Bernardo, um cachorro que é desse tamanho. Enorme. E estava proibido por causa do tamanho do cachorro. Tinha o porte. Não podia ser um cachorro tipo de assim, grande por exemplo, porte. Rottweiler, Pitbull, esse negócio todo. E o São Bernardo também não estava nem dentro nem fora. O síndico me chamou e disse, se ele vier com esse cachorro daqui, nós vamos entrar.
Sabe o que aconteceu? Ele teve que mudar de prédio. Aí volta a importância da convenção do condomínio. E não é só no cachorro também, não. É em várias outras situações que o condomínio aprova e o inquilino não sabe, o corretor muito menos. É verdade. Entendeu? Então, é fundamental Claro. a convenção do condomínio. E graças a Deus a gente pode chegar e conversar nesse podcast aqui da Milene, que com certeza eu acho que a maioria dos corretores a partir de hoje vai começar a pedir a convenção e vai ficar tudo bem. Um detalhe importante que as pessoas sempre têm dúvida, mas vem cá, é convenção ou é regimento? O que é isso? Só para as pessoas entenderem, a convenção condominial é a lei maior do condomínio. Eu costumo dizer que é como se fosse a Constituição Federal do condomínio. Entendi. Tá? E o regimento são as regras do dia a dia. É como se fosse o Código Civil do condomínio. Ou seja, o que vai limitar horário de churrasqueira, o que vai limitar horário de regimento interno, porque são as regras do dia a dia. Que horas pode fazer mudança? Que horas tem que desocupar a churrasqueira? Regimento interno. Sim. Convenção não, são as leis maiores. Qual o período do mandato do síndico? O que pode fazer aqui? Pode ter cachorro, não pode? Agora, aproveitando a questão do cachorro, do pet, tem uma decisão do STJ de 2022 que nenhum condomínio do Brasil pode proibir pet. Nenhum. De qualquer porte. De qualquer porte. Mas depende do pet. Não, estamos falando de animal doméstico. Doméstico, beleza. tá? São duas espécies. É claro, ou gato. Como eu até falei num outro lugar que eu fui, você não vai criar uma jaguatirica na sua casa. Mas tem gente que tem cobra como animal de estimação. Pois é, mas não pode. Animal não é. Animal doméstico. A decisão do STJ era o seguinte, olha, nenhum condomínio pode proibir pet. Perfeito. Mas, naquela decisão, já foi revogada. O condomínio pode normatizar o porte do pet. Tá. Hoje em dia não. Hoje em dia pode. nem o porte não, é liberado. Sim. A única coisa, o entendimento atual é que só se ficar claramente comprovado que aquele animal doméstico, tá, oferece um risco realmente para os proprietários. Não está tão tem doméstico histórico assim. de mordida, tem história. Aí o condomínio pode proibir sim, mas se não, nenhum condomínio pode proibir pet, nem normatizar porte, nem nada disso. Doméstico. Agora, nós Muito precisamos bom. saber então se o pet é brabo ou se é manso. Pois é. Pronto, Se ele está domesticado, se ele está a gente domesticado ou não. Saber isso. Outro detalhe importante de pet, eu preciso falar porque vai vindo na minha cabeça. Ótimo, vai é falando que importante. isso é um bate-papo. Existe uma lei municipal, Uhum. tá, da gestão do Zenaldo, salvo engano, tá, de 2017, que diz que porque assim, veja, nenhuma convenção pode proibir também de você descer com seu pet e andar na área comum. Tem condomínios que, por assembleia condominial, de maneira errada e equivocada, diz que você não pode acessar com seu pet a área da piscina ou próxima à área da churrasqueira. Não pode. Isso aí infere o seu direito constitucional de ir e vir. Não pode, tá? Sim. Porém, existe uma lei municipal de 2017, salvo engano, que diz que, tudo bem, você pode transitar livremente com seu pet dentro do condomínio, contanto que ele esteja com coleira e focinheira. Tá? Importantíssimo. Então, mas olha, meu cachorrinho aqui, ele é tranquilo, ele é aquele cachorro salsicha, ou ele é um Lulu da Pomerânia, ele não tem... Ok, mas o certo seria isso, né? Sim. Apesar que a focinheira existe o entendimento que só se for animal brabo, tipo pitbull e tudo mais. Ou de grande porte, né? Ou de grande porte e tudo mais. Mas assim, é bom ficar bem claro essa questão do pet, que realmente nenhum condomínio pode proibir, nem normatizar porte, a não ser realmente que ele ofereça um risco real para todos ali os condôminos daquele condomínio. Excelente. E, doutor, ainda na questão do aluguel, você já fez um despejo que tenha sido rápido? Assim, uma vez só eu precisei fazer um despejo. Em 24 anos de mercado imobiliário, foi um imóvel que eu recebi para a gente administrar dentre 10 imóveis dessa família. Eles tiraram do antigo administrador devido a estar, vamos dizer assim, muito condescendente com os locatários. E esse imóvel já chegou conosco com 6 meses de aluguel atrasado. E nós entramos com despejo. Na ocasião, a gente tem a assessoria jurídica, né? O advogado disse o seguinte, que se ele pagasse 3 meses de aluguel em juízo, ele conseguiria, acho que o nome é liminar, eu não sei, ele conseguiria
o despejo imediato, super rápido, Uhum. através de uma liminar. Eu não lembro se era através da liminar ou se era através mesmo de um, vamos dizer assim, da praxe. Não, era através de uma liminar. É Vou já liminar? explicar para você. Tá, então vamos lá. Eu É. quero saber melhor sobre essa questão do despejo. Em quanto tempo a gente consegue despejar? Nesse caso, eu não lembro quanto tempo demorou, mas eu sei que foi rápido. Perfeitamente. Olha só. A ação de despejo, ela em geral, ela é uma ação demorada. Já foi muito pior num passado recente, inclusive, tá? Mas agora deu uma melhorada. De maneira geral, o judiciário melhorou bastante, mas já deu uma boa melhorada em relação às ações de despejo. Ponto. Essa questão da liminar é o seguinte: teve uma mudança na lei de locações, na lei do inquilinato, é o artigo 59 a 62 da lei do inquilinato, que diz o seguinte: nos contratos desprovidos de garantia locatícia, quais são as garantias locatícias? Calção, fiador, seguro-fiança, né, e tudo mais. Inclusive, aí vem aquela questão de vem vindo coisa na minha cabeça. Tem gente que não sabe, mas a fiança não precisa ser a pessoa, pode ser uma fiança em imóveis, por exemplo. Sim. A fiança pode ser um imóvel. Sim. Tá? Mas enfim. Porque você faz você faz a verbação disso na matrícula para travar o imóvel, para formalizar, né? sim. Para formalizar. E aí o que acontece? Nos contratos, a mudança na lei foi o seguinte: nos contratos desprovidos, ou seja, sem garantia locatícia, sem fiança, sem fiador, sem nada, sem fiança, sem calção, sem nenhuma garantia, você pode pedir uma liminar para efetuar o despejo em 15 dias. Isso teve uma mudança no mercado sensível. Muita gente chegou comigo, por exemplo, e falou assim: Eras, eu não quero mais alugar com fiador. Eu não quero mais alugar com calção. Por quê? Porque se der problema, eu vou na justiça, consigo eliminar e tiro logo o inquilino. Isso é verdade? É verdade. Tá? Só que para você fazer e conseguir essa liminar na justiça, repito, nesses contratos desprovidos de garantia locatícia, você, dono do imóvel, proprietário, locador, tem que fazer uma caução judicial de 3 meses, você mesmo, tá? Correspondente a 3 meses do valor do aluguel, porque entende-se que se o inquilino estiver sendo injustiçado com a liminar, ou se o inquilino fez benfeitorias ressarcíveis, ou se, enfim, se sofreu algum dano ou alguma coisa, aquele valor que você, proprietário, depositar em juízo pode até ser revertido para o inquilino. É esse o entendimento. Na prática, eu já consegui essa liminar várias vezes, tá? Mais de 10, tá? E na prática, esse dinheiro depositado nessa calção já foi revertido para o inquilino? Nenhuma delas. Todas voltou para o proprietário. Sim. E, diga-se de passagem, corrigido. Outra novidade. Hoje aceita-se que se o valor da locação, do débito da locação, estiver 2 vezes mais o valor que seria da calção, ou seja, o débito é 6 mil, o aluguel é um exemplo, vai ser bem simples. O aluguel é R$1.000, está devendo 3 meses, 3 mil, tá? Ou seja, a calção seria 3 meses, mas o débito está 6 mil, 9 mil. Hoje já tem entendimento que você diz: olha, o débito é superior, não quero depositar calção. Já pode? Tem juiz que já aceita, não é pacificado. Sim. É discutível. No direito tem entendimento pacificado e divergente. Sim. Ainda é um entendimento divergente, ou seja, nem todo mundo entende assim, mas tem juiz em Belém que aceita. Tá? Em via de regra, você, proprietário, tem que depositar calção para conseguir eliminar. Aí vai do corretor. Sim. Olha, vem cá, deixa eu te falar uma coisa aí, proprietário. Tu queres que eu alugue com calção de 3 meses? Eu alugo, mas se eu tiver que fazer o despejo, né, que Deus o livre que eu tenha que fazer o despejo, eu não vou conseguir eliminar. O processo vai tramitar normalmente. Hoje em dia demora mais ou menos 1 ano, Já 1 ano ia e perguntar pouco. isso, demora 1 ano para mais despejar? ou menos 1 ano. Já tivemos casos de despejo em Belém de 9 anos, tá? Nossa. Em Belém. Mas demora 1 ano e pouco. Então você vai esperar, vou. Aí se não tiver calção, consigo uma liminar em 15 dias. Mas é 15 dias mesmo? Não. Pode ser 1 mês. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai depender do juiz, vai depender da diligência do advogado, vai depender de vários fatores ali externos.
Mas sempre mais rápido. Não, é mais Nossa. rápido, sem dúvida alguma. Pelo menos hoje em dia, com a mudança da lei, foi em 2016 essa mudança, pelo menos já há essa possibilidade de despejo liminar, que antes não havia. Isso é excelente. É, Então, é. gente, olha, Agora- fica aqui a dica, né? Fica aqui o informativo. Isso não é nem considerado uma dica, isso é um informativo para que nós e vocês fiquemos cientes de que é sim possível despejar em um prazo bem rápido, em 1 mês até 3 meses. Fiquem cientes disso e aproveitem agora para compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês conhecem que possa se interessar por esse conteúdo. Valeu? Vamos continuar. Isso. Agora é engraçado, porque isso é uma coisa divergente, né? Porque enquanto eu tenho menos garantia, eu tenho mais facilidade para Pois botar o é, Mas é despejo. exatamente, Isso é mas é contra- esse o entendimento. uma contradição, Como eu- né? Não é contradição. O pensamento da lei é o seguinte, como eu te dei uma facilidade Uhum. de me alugar um imóvel sem calção, por exemplo, se tu me der trabalho, eu vou ter também facilidade para te tirar. É Entendi. esse o pensamento da lei. É. Tudo bem, só faz que tem um sentido. detalhe. A facilidade fica, no caso, de eu fazer o despejo, de eu É, te tirar. é. O prejuízo, Sim. não. O prejuízo permanece. Não, mas aí, Aí na eu te ação- pergunto, Porra, não. você como proprietário do imóvel, você quer uma calção que garanta o cara não quebrar o teu imóvel? Vamos tirar essa palavra cara, que isso fica complicado. O cliente, o O locatário. exatamente, o locatário quebrar o teu imóvel ou tu entrares na justiça com ele. Aí eu te pergunto, o cliente quebrou o imóvel. Quanto tempo eu levo para poder ser ressarcido pela justiça? Aí demora Ai, o processo. demora. É demora. mais um problema Mas para é um ano, divergência em relação à calção ou aval. é. É por isso que as imobiliárias antigas, elas fazem, eu só alugo se tiver um imóvel alienado. É. Mas ao mesmo tempo também isso fica mais difícil, porque nem todo mundo que está alugando... Tem um fiador que tem imóvel próprio, né? Exatamente. A questão da calção, ela é uma segurança maior, né? Só que lembrando que a calção ela tem um limite, inclusive Até de lei. 3 meses, Até 3 meses. Mais do que 3 meses é considerado, inclusive, contravenção penal, Sim. né? Então tem um limite de 3 meses. Aí sim é contraditório, porque você pode colocar um fiador e colocar um imóvel que vai ter um valor muito maior que 3 meses. Não é Sim, verdade? Sim. Já que você falou em calção, é importante falar. Esse assunto aluguel é um assunto Vasto. espetacular, porque É. a gente conversa, É uma ótimo. coisa puxa a outra e tal, tem aquele negócio que e a gente vai vendo, vai lembrando, né? Porque quando tu fala no mercado imobiliário, a gente vai lembrando dos casos que já aconteceram, né? E eu te pergunto uma coisa para você definir: com quem fica a calção do aluguel? Com a imobiliária ou com Depende. o proprietário do imóvel? Depende. Se no seu contrato com o proprietário, eu sou administrador do imóvel, e eu fiz um contrato com o proprietário, onde eu digo que eu vou administrar o imóvel, que eu sou responsável pela calção, fica com a administradora do imóvel, sem problema nenhum. Tá? Agora, se no contrato tiver omisso isso, tá? Aí fica sempre aquele entendimento dúbio. Eu fico com a calção corrigindo ou eu repasso para o proprietário. Dica: você coloca no seu contrato, você corretor, que a calção fica sob a responsabilidade da imobiliária, haja vista que a imobiliária vai administrar aquela locação. Não vejo nenhum problema nisso, sinceramente, tá? Agora, se o contrato da imobiliária com o proprietário não fala nada sobre isso, e às vezes tem proprietário que fala, não, eu quero que fique comigo, não tem problema, tá aqui. Agora, quando você devolver, você vai devolver corrigido, tudo direitinho para eu devolver para o inquilino. Sabe que Desculpa, primeiro as damas, por favor. Sabe o que já aconteceu comigo? De eu ser levada ao PROCON, porque eu fiz isso no início do contrato, passei para o proprietário a calção, a minha sorte é que eu tinha, Tem que estar no contrato para se resguardar, né? e que eu tinha também os comprovantes, né? De transferência. De transferência, tudo. Ele não devolveu. E aí o cliente, o locatário pedindo a devolução e nada, o que ele fez? Como eu era administradora, eu naquela saia justa, também pedindo ao proprietário, devolva, uma confusão isso. Aí a imobiliária, Aí no eu caso, fui levada ao PROCON, foi uma confusão para tem que tirar meu chamar nome. o proprietário Sim. como culpado. Inclusive, pode pedir danos morais para aquele morais, eu proprietário poderia ter por feito conta de, isso. claro, sem dúvida Eu alguma. poderia ter feito isso. Duas coisas importantes sobre calção. Uma, no máximo tem que ser até 3 meses. Duas, a calção ela pode ser dada em dinheiro ou até mesmo em imóveis, mas isso que eu falei que é contraditório. Sim. Uma outra coisa importante, o aluguel
tá? Ele nunca pode ser cobrado adiantado. Sim. Tá? No Brasil, você mora para pagar e não paga para morar. Sim. Tá? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Que vem o corretor de imóveis e fala assim, olha, eu aluguei o imóvel. E o primeiro mês de locação é praxe comercial, é do corretor. Então, eu vou logo receber o primeiro mês, eu vou receber a caução e mais um mês, o primeiro mês adiantado, logo que é a minha remuneração. O 30º dia ele já está pagando. Então, o proprietário... Errado, não pode fazer Não isso. pode. Não? Não pode. Ele Você só não pode pagar pode... só a calção. Você, cobrar não, só a calção. você só pode cobrar o mês de aluguel quando vencer o aluguel com 30 dias. Ah, mas é a minha comissão. Então você vai receber a sua comissão em 30 dias. Sério? É assim que funciona. É esse que é o certo. Você não pode exigir aluguel antecipado. Pode convencionar de forma diferente? Aí vem os acordos. Aí o que acontece? O que se entende? Que se o inquilino, por mera liberalidade, tá, fazer um documento aceitando por liberalidade dele, ou seja, não foi uma exigência, Sim. é uma liberalidade, ele está querendo fazer isso. Aí você assina e ele paga. Mas via de regra... E deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer outra pergunta rapidinho. Primeira dama, pode Desculpa, perguntar. tô furando a fila. Eu só não quero que seja a mesma pergunta da minha. Tô furando a fila, né? Não, pode fazer. É só para não perder o raciocínio, para eu não esquecer. E se cobrarmos 2 meses de calção, um desconto, para que o locatário pague os 3 meses, sendo 2 calções e Não, mas de aí aluguel não, antecipado? não Pode não. fazer esse acordo? Não pode, porque calção ela é só para garantia locatícia. Não paga nem aluguel. Não, paga mas nem assim, aluguel, o proprietário exatamente. aceitou 2 meses, ele está dando Não, um desconto. não pode. Não Não, pode. o proprietário não tem gerência sobre isso. Entendi. Tá? A Mas eu locação- posso cobrar só 2 calções? por Pode, uma você pode mera cobrar nego- uma calção se Sim, quiser, não tem ok. problema nenhum. O aluguel, veja, tá? Até para os corretores entenderem e não me crucificarem. Você pode fazer por mera liberalidade do inquilino que ele antecipe o primeiro mês de locação, não tem problema. Tá. Normal, é claro. Sim. Tem inquilino que chega, olha, eu quero pagar 6 meses, eu vou dizer Sim, não? Claro, sim. não, tá ótimo, né? Claro. Sim. Né? Agora, por mera liberalidade dele. E não condicionar a locação a você pagar a calção e mais um mês adiantado, porque é Sim. minha comissão. É Sim. isso que não pode. Não pode obrigar, mas Entendeu? pode negociar. Agora, Pode. agora deixa eu fazer a pergunta. Pronto. Ainda bem que não foi a mesma pergunta que ela fez. Vou contar um caso recente aqui. Eu Sim, só não pode posso contar aos clientes. Sim. Eu aluguei agora um imóvel com 15 meses de carência, porque a pessoa vai construir e vai alugar, entendeu? Mas eu coloquei no contrato que a minha comissão... Claro. Olha só, Claro. eu não, 15 meses não dá, né, Fernando? eu não coloquei aluguel, Sim. eu coloquei os meus honorários imobiliários se ela pago pelo locatário. Correto? Imediato no momento da assinatura No do momento da contrato. assinatura do Sem contrato. problema. Então, Sim. veja bem, não tenho problema sobre aluguel, tá entendendo? Sim. O problema é quando o corretor dá uma carência e quer cobrar o primeiro mês de aluguel. O que é que eu aconselho? Eu não sou advogado. A nossa autoridade, doutor José Maria. Mas normalmente eu boto no contrato. Não, o Mas ideal- não boto no contrato como aluguel, eu boto como honorários. E aí o proprietário me dá o recibo do primeiro mês, eu tomo, tá aqui o recibo, mas eu recebo como honorários. Entendeu? Mas assim, o certo, assim, é uma forma até de driblar ali Sim. a lei. O certo é, meu amigo, é o seguinte, você vai pagar 2 calções? Ok. O primeiro mês vence só com 30 dias. Agora, por mera liberalidade, você quer antecipar, porque seria a minha comissão, aí você se incomoda, ou seja, eu não estou condicionando, Sim. eu estou sugerindo, é diferente. Quero, pronto, acabou o problema. Muito simples. Agora, o que não pode, por exemplo, se o inquilino printar uma conversa de WhatsApp, por exemplo, ou um entrar e-mail, e for dizendo pra assim, justiça. olha, a locação só pode ser feita se você pagar a calção e primeiro mês adiantado. Aí é problema. Problema no Cresce, problema, inclusive, na área civil, porque você está condicionando a locação a isso. É Diferente do que uma negociação, Ah, né? Agora vamos passar para mais perguntas sobre condomínio, sobre relações condominiais. E vamos voltar ao assunto Sim. dos animais. Pois não. Quais são os principais problemas que você já acompanhou sobre essas desavenças de animais? Problemas reais. Você não precisa falar os nomes, mas problemas reais. Vamos dizer assim, o que mais lhe impactou, o que mais lhe marcou, o que você lembra? Tipo assim, Aham. tipo assim, vamos dar um exemplo prático.
E o aluguel é bom porque a gente tem vários exemplos práticos para dar. Por exemplo, eu moro, no meu caso eu moro em casa, mas vamos dizer que eu moro no primeiro andar. Sim. E o meu vizinho do primeiro andar tem um cachorro que me mordeu. Sim. Isso aí. Eu posso pedir uma indenização para o condomínio? Para o condomínio? Sim. Não. A não ser que o condomínio tenha sido negligente em alguma fiscalização ali, alguma regra condominial. Um exemplo, existe uma lei municipal, acabei de falar, da questão da focinheira, dependendo lá do tamanho do cachorro e tudo mais. Eu já avisei o condomínio que o vizinho não está usando a focinheira no cachorro dele, já mandei e-mail, fiz no livro de ocorrência, o condomínio não notificou o morador em nenhum momento e o cachorro me mordeu. Além de eu cobrar do morador a indenização, eu vou cobrar do condomínio, porque ele foi negligente. Entendi. Entendeu? Porque você tem Entendi. provas Entendeu? de que Porque você ele foi mandou negligente, um e-mail para o exatamente. condomínio e cobrou Mas providência. não que o cachorro me mordeu, eu vou cobrar do condomínio. Não, eu vou cobrar dele, do proprietário, do tutor do cachorro. Entendeu? Essa questão do pet é sempre muito complicado, mas eu vou aproveitar também o gancho para falar dessa questão de elevador de serviço que tem a ver com pet. O que acontece? Nenhum condomínio, como eu falei há pouco, pode proibir o pet, perfeito. Mas o condomínio tem que normatizar as regras daquele pet. Então, por exemplo, olha, você tem pet, não tem problema, amigo. Só que é o seguinte, por favor, desça pelo elevador de serviço com seu pet e não pelo elevador social. Né? É por uma questão de higiene, é uma questão de pelo, de alergia, de idoso, Bom senso. de bom senso. Então, né? o condomínio pode sim estipular esse tipo de regra. Sim. Tá? Tem que estar na ata, tem que ser votado. O ideal é que leve para a Assembleia Condominial. Mas não está tolhindo o meu direito de ir e vir? Não, aí está uma questão de normatização. Não estou te proibindo de descer com o cachorro. Eu estou só pedindo, sugerindo, criando regras do condomínio para que você desça, por exemplo, pelo elevador de serviço. Né? Preferencialmente, passeie com o cachorro logo pela manhã, ou então no final da tarde, que as pessoas sabem que você vai estar com o pet lá embaixo, se tiver que descer, não vai querer descer naquele horário. Enfim, você vai horários, vai né, editar as regras, né? Elevador, o pet, dá muita confusão por barulho de latido, por exemplo, e elevador, porque tem gente que desce, tem 3 cachorros, desce pelo elevador social, ruim, com idosa, né? com criança, e tem gente que não se sente à vontade com o pet. Eu falei que eu ia aproveitar o gancho para falar de elevador de serviço social pelo seguinte, tá? Ainda que a pergunta seja sobre pet. Não pode haver nenhum tipo de discriminação de pessoas mesmo em relação a elevador social e elevador de serviço. Eu ia lhe perguntar isso. Então, sobre, por exemplo... Tipo, um condômino que está inadimplente. Não, isso nem pensar. Isso nem pensar, Não, né? isso nem pensar. Sabia que eu já vi... isso nem doutor, pensar. por que eu ia lhe fazer essa Sim. pergunta? Eu já vi um prédio de 1 por andar, onde o botão do andar estava arrancado. E a família, isso muitos anos atrás, tá? A família daquele andar só podia andar pelo elevador de serviço porque estava atrasado 10 meses. É passível de dano moral gravíssimo. É constrangimento ilegal na área criminal, inclusive. Criminal, né? Agora, assim, por exemplo, olha, eu sou entregador do Uber. Isso aí é polêmico. Eu só quero. Aí você chega na portaria, olha, você tem que ir pelo elevador de serviço, de maneira nenhuma. Não pode. Não pode, é discriminação. Discriminação. Olha, eu sou secretária do apartamento tal, eu trabalho aí. Tá, secretária só vai para o elevador de serviço. Negativo. Não pode. Não pode. Mas, doutor, pode. deixa eu lhe Não fazer uma pode. pergunta e desculpe lhe interromper. Pois não. No apartamento de cima do meu, o cara está fazendo o trabalho em gesso. O cara vem de lá todo branco no gesso. Não, pois é. Aí é a questão do bom senso. É o bom né? senso, Da né? Os razoabilidade. trabalhadores, Pois né? é, exatamente. Sim. Aí eu estou saindo de paletó para um casamento. Não, Quer dizer, claro. então, quer dizer... É bom claro. senso, Aí né? que eu te digo, e a convenção do condomínio? Não, pois é. Em geral, a convenção não dispõe muito sobre isso, para ser sincero. Isso tá. é mais questão de assembleia Corriqueiro. condominial, de corriqueira, Sim. regimento. Mas é claro, existe a questão do princípio da razoabilidade. Eu tô todo sujo de gesso, eu vou para o elevador social, que vai entrar alguém de terno, vai entrar alguém... Não, eu vou para o Aí já é uma questão de educação. Claro, e da de bom senso pessoa, mesmo, né? Apesar que bom senso a gente viu na época da Covid que muita gente não tem Nem mesmo. tem bom né? senso nem educação. Na educação. Mas, enfim, o que eu digo e que eu quero deixar claro é que não pode haver discriminação, não nesse caso, mas, por exemplo, de secretária, de Sim. entregador. É o cara da Sky que chegou, da Vivo.
Ele tem que... Não, Não pode, não né? pode, não pode, gente. Não pode haver. O A não elevador ser de que esteja serviço... levando um ar-condicionado, uma cama, Claro, né? aí sim. Aí sim. O elevador de serviço, ele não é elevador para funcionário do condomínio ou para prestador de serviço. Não. O elevador social, ele é para todos e o de serviço para todos. Agora, evidentemente, que se você está levando uma split, se você vai descer sujo de gesso, se você está fazendo uma mudança, óbvio que você vai pelo de serviço. Mas não vai haver discriminação no elevador social para entregador, para funcionário do condomínio. O funcionário do condomínio não pode andar para o elevador social. Como não pode? É um absurdo, É um absurdo, entendeu? Então, É eu peguei o gancho para discriminação, isso. né? Discriminação. Entendi. Agora eu vou passar para algumas perguntas reais de pessoas, Pois não. de Só inscritos, para de finalizar, seguidores. Milene, essa questão, inclusive, se tiver de maneira errada na Hum. convenção algo dizendo que funcionário só anda para o elevador de serviço, isso aí é nulo. De Não permissão. é nem anulável, é nulo, É não nulo, existe. não Não existe. existe. Tá bom? Pode questionar, isso dá dano moral Dando moral, inclusive. para a pessoa que está sendo Tem discriminada. vários casos, né? A gente vê aí nos telejornais da vida, a secretária que é constrangida, com o morador, olha, vai para o elevador de serviço, aí dá dano moral, dá vários processo criminal, várias coisas, inclusive. Verdade, isso é muito sério, muito grave, né? Olha, o pet da minha vizinha faz xixi no corredor. Isso é real, tá? Certo. O pet da minha vizinha faz xixi no corredor e isso foi inclusive uma reclamação de um cliente. locatário nosso. Certo. E eu transcrevi exatamente como a pessoa falou, como Sim. ela falou. O pet da minha vizinha faz xixi no corredor e ela não limpa direito e fica podre. Já reclamei e ela não faz nada e nem o condomínio faz nada, porque dizem que não tem comprovação, pois ela passa um papel seco lá e não tem comprovação de que não está sujo, mas está com mau cheiro o andar todo. O que eu faço? Bom, muito simples. Parece que o condomínio está, vamos dizer, ou negligente ou condescendente. Sim. Bom, primeira coisa, o que ela tem que fazer? É fazer uma reclamação formalizada no livro de ocorrência do condomínio. Tá? Reiteradamente, fazer uma vez, continuou, fazer de novo, continuou, faz de novo, faz pelo menos umas 3 vezes. Tá? A partir disso, você comunica o condomínio nos canais de comunicação do condomínio, e-mail, hoje em dia tem WhatsApp, meu condomínio, por exemplo, tem um WhatsApp direto com a administração. Olha, no andar tal está acontecendo isso e isso, eu quero uma inspeção por um funcionário do condomínio ou da administradora. Então ele vai lá e vai comprovar o mau cheiro, tá? E a partir dali o condomínio tem que tomar sim medidas contra aquele morador, tá? Seja de multa, seja de advertência, tá? E diga-se de passagem, e é importante dizer, nós agora há pouco falávamos sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. Nenhum condomínio pode de cara multar alguém, tá? Sim. Sempre o condomínio tem que mandar uma notificação para eu apresentar minha defesa, até porque senão estaria ferindo o meu direito de defesa. Sim. Eu apresento a minha defesa e aí o condomínio faz a avaliação para eventualmente advertir, multar, etc. Então, nesse caso específico, tem que fazer isso, comunicar a administração, livro de ocorrência, mandar e-mail, WhatsApp, para o condomínio verificar a situação e, se for o caso, o condomínio notificar a moradora a dar um jeito. Caso não dê um jeito, levar para uma assembleia e, inclusive, aprovar uma multa contra esta moradora. Se ela for locatária, inclusive, Não tem problema. chegar ao locador, né? Não, ao dono do imóvel para tomar uma providência. A multa, ela é da unidade. Ah, tá. Tá? Ou Pois seja, isso é complicado, por né? mais que o comportamento inadequado seja do inquilino, a multa vai para a unidade. Já pensou? Tá? Aí o proprietário tem que ser comunicado e tudo mais. Exatamente Complicado. isso. Não é uma situação difícil de, digamos assim, resolver. Né? Porque eu tenho certeza, as pessoas ficam ali discutindo, conversando, mas da feita que mete a mão no bolso, a coisa se resolve rápido. Sim. Né? E é Então, passível de distrato se a pessoa for locatária? Sim, claro. A pessoa pode dizer, olha, eu estou... olha, aconteceu um caso agora no meu escritório recentemente. Num prédio ali na 14 de março. O inquilino solicitou o distrato do contrato de locação. Era um prédio 2 por andar, porque o vizinho do lado, ele tinha uma religião diferente, que exalava uns cheiros estranhos, né? E aquilo acontecia 3 vezes por semana. Já pensou? E aí ele falou, olha, não é que assim que seja chatice minha, é que não dá para respirar aqui dentro, ainda mais que o meu filho é asmático e tudo mais. Então ele solicitou o distrato por conta disso. Sem multa. Sem multa e tudo mais, é uma questão de acordo ali, de conciliação, né? Eu falei para ti Sim. o caso, viu, Milene?
um amigo meu tinha um apartamento no edifício IP, Cezedelo. E ele começou a trabalhar com fotografia, então ele pediu para que alugasse o apartamento dele no IP, que ele queria com dinheiro alugar uma casa para fazer o estúdio fotográfico dele. E apareceu um senhor que era alemão, que era pesquisador do museu. E quis alugar e ele alugou para o alemão. Com 15 dias o alemão me ligou para dizer o seguinte: olha, eu quero entregar o apartamento porque eu trago índias pequenas para cá, eles não se aproximam da sacada, eles querem escrever na parede, então eu queria chegar e rescindir o contrato. O contrato foi rescindido, sem multa, sem problema nenhum. Porque ia causar um dano para o imóvel, né? Não Ele só teve para o bom imóvel, senso. como também estava causando dano para as índiazinhas pequeninas que ele trazia de lá, elas não se aproximavam porque a Índia não está acostumada a morar em prédio, está Sim, acostumada a morar... também. Então, quer dizer, se enquadra exatamente um nesse bom caso senso, aí, entendeu? né? Para não Olha, cobrar uma multa. coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, apesar que você não me perguntou, peço licença, né? Claro, pode. como A diz o gente está advogado, batendo peço venha. papo Já aqui. venha. Peço Tudo venha que para você poder quiser falar. acrescentar vai ser muito bem-vindo. Antigamente tinha um bordão que em briga de marido e mulher não se metia a colher. Hoje em dia tem que meter a colher. Tem que meter a colher. Né? Em razão de feminicídio, da defesa da mulher, Sim. das violações absurdas que a mulher sofre em razão de ser mulher, da condição de ser mulher e tudo mais. Alguns estados do Brasil criaram leis estaduais específicas para proteção da mulher dentro dos condomínios. E o estado do Pará é um dos poucos estados, e goste quem gostar ou doa quem doer, mas viva o governador Helder Barbalho, porque ele sancionou, sim, tá, uma lei de proteção, tá, é a Lei 9278, é de 2021 essa lei, ou de 2022, salvo engano, onde os condomínios eles são obrigados a reportar para os órgãos de segurança pública Se observarem. se qualquer indício de violência doméstica. E mais, não apenas contra as mulheres, e também contra crianças, adolescentes, idosos e animais. Sim. Tá? Então, o estado do Pará tem uma lei estadual, isso é motivo de orgulho, porque não são todos os estados Sim, que com têm. É uma lei certeza. espetacular. Espetacular, certeza, sancionada espetacular. pelo governador Helder, onde o condomínio tem, inclusive, 48 horas, tá, para comunicar aos órgãos sob pena de multa do condomínio. Que excelente E essa mais, lei. no corpo da lei, desculpa falar isso porque eu me lembrei, Não, maravilhoso. no corpo da lei diz É bom que, a gente que o saber. condomínio tem que estar lá na lei, só pesquisar, 9278, lei estadual. No corpo da lei diz que você tem, que o condomínio tem que afixar, inclusive, cartazes, cartilhas, informando isso para os condôminos, porque muita gente não sabe que se o condomínio detectar no livro de ocorrência ou uma denúncia anônima que está havendo violência doméstica ou contra criança, adolescente, idoso, que o condomínio vai sim tomar providência e vai comunicar no prazo da lei aos órgãos de competência. Sob legal, que Sob legal. pena do condomínio, inclusive, ser multado. O condomínio tem que fazer isso. Ele é obrigado a fazer É isso. obrigado a fazer isso. É lei estadual. Uma honra e Uma honra. uma coisa muito boa para Com nós, certeza, porque principalmente em defesa das mulheres. com certeza, porque quem está sofrendo esse abuso, às vezes não tem coragem Exatamente. de né? fazer uma ocorrência. Claro. Por exemplo, não é que o síndico vai poder invadir, claro, gente, o apartamento para poder... Não é isso. Detectou gritaria, ou então a mulher vai lá no livro de ocorrência, colocou o síndico... Opa! Eu vou denunciar imediatamente. 48 horas para denunciar. Denuncia para a delegacia da mulher, por exemplo, se for violência contra a mulher. A delegacia vem ao condomínio e vai tomar as medidas necessárias. Isso é muito importante. Os casos, especificamente de feminicídio, né, de violência contra a mulher, tem aumentado muito no nosso país. Eu acho, eu, por exemplo, eu acho isso um completo absurdo. Absurdo. Eu fico chocado com as coisas de condomínio. recente. Não, condomínio, Milene, Caso eu vou te falar uma recente coisa. horrível. Eu sou Uma advogado cliente de nossa. condomínios há 17 anos, estava falando para o Fernando. Eu já vi tanta coisa nesse sentido que hoje em dia essa lei, por isso que eu gosto sempre de falar, veio como um alívio para né? nós homens que temos dignidade pelas mulheres, entendeu? Sim, que bom. E a gente tem que parabenizar o governador que assinou isso, independente Sim. de política, de nada. Sim, Porque com realmente, certeza. e o que é pior de tudo é o seguinte, é que essa lei tem que ser divulgada em todos os Tem que condomínios. ser Exatamente. divulgada, E ainda né? tem mais um detalhe. Vamos fazer um corte, tá? Nós Dessa deveríamos chegar em função dessa lei aí, dar um panfleto
para todos os condomínios e também pedir que em caso de violência de mulher, a mulher não chegue e não retire a queixa depois, porque depois que não tá pode mais retirar, né? Não se pode. Não, se for Maria da Penha estipulada, só judicialmente. Aí vai lá o juiz que vai decidir. Salvo engano, bom, aí é na área criminal. Sim. Salvo engano, se for agressão, não tira mais. Não tira Se mais, for né? ameaça, pode fazer uma transação penal. Salvo engano, tá? Que bom, isso é interessante exatamente que na convenção do condomínio, o pessoal, os condôminos, principalmente os síndicos, já colocassem um aviso, né? Um aviso botando que a lei está... Porque ninguém sabe, muita gente não sabe disso na lei ainda. diz que é obrigação do condomínio a fixar cartazes. Mas tem que fazer isso, tem que fazer uma campanha, porque os condomínios não têm isso. Tem que fazer uma campanha até na TV, de repente. Nós temos 2 leis estaduais. Na televisão. É muito importante. Eu sempre falo isso. Eu fui na CBN, eu falei, gente, nós temos uma lei maravilhosa de proteção às mulheres. É muito importante divulgar. Muito importante. E a outra lei estadual que saiu agora mais recente é a questão da autovistoria, que é uma outra questão em razão do que aconteceu lá no edifício Cristo Rei, mas aí já é uma outra questão que cada condomínio vai ter que fazer a sua vistoria, aí já é uma outra seara aí mais aprofundada. É mais a operacional já é uma... É porque, sabe o que acontece e o que eu noto? Eu vou ser síndico. Antigamente o síndico era para não pagar a prestação do condomínio. Hoje não. Hoje ele tem que entender que a responsabilidade dele, além de ser enorme, ele tem que zelar por todo o condomínio, independente da situação. É exatamente isso, Fernando. Você está me dando até um alento, porque eu falei isso há poucos dias atrás para um cliente meu. Eu falei, olha, não existe mais aquela figura do síndico, que era, eu não vou pagar o condomínio, então eu quero ser síndico. Não, hoje em dia a responsabilidade do síndico é muito grande. É a autovistoria, é a questão da Maria da Penha, é a questão mesmo da inadimplência, várias questões. Até criminal. Criminal, claro. Criminal é a coisa mais... Ser síndico hoje em dia é algo quase que profissional mesmo, né? Então, se você já existe, né, a profissão de síndico. Claro, já tem o síndico profissional. Claro. E diga-se de passagem, aproveitando um gancho mais você não precisa ser morador do condomínio. Não precisa mais, né? Pode ser contratado ou empresa, uma pessoa física, né? Síndico profissional, e ele vai ter um salário. Sim, ele vai ter uma remuneração. Hoje em dia é algo de alta responsabilidade. Sim. Aquele síndico que fazia as coisinhas no caderninho, isso praticamente não existe mais. Agora vamos para o segmento de compra e venda de imóveis. Bora. As fraudes, doutor, eu já vi certidão de inteiro teor falsa. Sim. Já pensou o que é isso? Já pensou o que é você comprar um imóvel com a certidão de inteiro teor falsa e na hora de ir passar para o nome... Chega lá, aconteceu algo parecido aqui em Belém, inclusive, onde chegaram no cartório de terceiro ofício com aquela certidão, ela disse não. O dono desse imóvel é meu cliente, inclusive, meu conhecido. Já pensou o que é isso? Assim, é um absurdo, mas é comum. É comum, Parece paradoxal, mas é comum. Tinha um cartório em Belém, sabe, assim, há muito tempo atrás, né, que, enfim, já não tem mais e a gente vai deixar para lá, que havia não apenas a duplicidade de matrícula, né, o cartório de registro de imóveis, como existia a triplicidade de matrícula. Imóvel com 3 matrículas diferentes. Isso acontecia muito, né? Hoje em dia, no máximo, está dando duplicidade, mas acontece, né? Infelizmente acontece. Se você é comprador ou proprietário de um imóvel que tira a sua certidão, tá lá a sua certidão toda redondinha. Agora vem o QR Code, né? Pois é, vem o QR Code. E tiver tudo redondinho, ótimo. Mas mesmo que esteja lá tudo direitinho, há possibilidade de ter uma outra matrícula naquele mesmo imóvel, né? Aí vai ter que se discutir isso judicialmente. Qual foi a primeira matrícula? Como é que foi feita essa compra e venda? Né? Então é sempre um risco. Para que evite essa questão judicial, tem algum cuidado que a pessoa pode ter antes de... Não tem como. Vai para uma vintenária. Pode tirar certidão vintenária, mas pode ter vintenária falsa também. O certo, assim, é um risco, infelizmente, que todos nós corremos. Agora tem no site, né? Tem um site, eu até esqueci qual é o site. Tem, para tirar certidão? Para tirar a certidão e você confere lá os dados dessa certidão lá no site, né? Isso já minimiza, né? Deixa eu te falar uma coisa, que é um negócio até interessante e poucas pessoas sabem. Eu estava conversando um dia desse com uma advogada que é parceira minha no mercado imobiliário, que ela trabalha com direito agrário. Sim. E ela tem um programa no Google que ela diz assim,
tal terreno, tal casa, ela vai lá e bota e dá toda a história desse terreno. Desde quando era, vamos dizer, Seis Marias, né? Do tempo do Império. Seis Marias, né? Seis Marias. E vem até chegar aqui. Então, esse programa é um negócio interessante que aí tu pode chegar e fazer uma pesquisa em relação à origem do imóvel, porque ela vai te dizer se era quilombola, se era isso, se era aquilo. Sim. Eu prometo que eu vou passar para a Milene, para ela no próximo episódio colocar, dela, ela até colocar. na descrição, Olha, né, isso. do Eu vídeo. tenho um cliente no escritório que tem um imóvel muito bem localizado no bairro do Marco, mas muito bem localizado mesmo, tá? Que é um imóvel grande, um imóvel que foi avaliado, salvo engano, em 12 milhões recentemente, tá? Que é gigantesco o imóvel, caberia ali uns 5 galpões ali dentro. Tá? Que a matrícula dele, ele comprou em 82, tudo direitinho, ele é todo redondo, esse meu cliente, redondíssimo, uma pessoa correta, tudo bonitinho. Num belo dia, agora recentemente, chegou uma pessoa lá com uma outra matrícula. Nossa. Olha, tá aqui, eu tenho uma outra matrícula desse Mais imóvel. antiga? Não, da mesma época, mais ou menos. Tá. E aí nós ingressamos na justiça, é uma matrícula do 2º registro de imóveis, que é Marco, lá no 2º registro, com o Flávio Heleno, e tá rolando um processo, porque tá maior discussão. Como é que foi feito isso? Quem fraudou, quem não fraudou? Houve má fé? Isso Houve... é complicado, né? Por esse sistema dessa advogada, que depois eu vou te passar o nome dela, ela pode pesquisar. Entendeu? Por que eu aprendi isso com ela? Porque esses imóveis da BR, para condomínios, terminais logísticos e fábricas, enfim, ela faz isso. É então interessantíssimo. Depois eu vou te passar para aí. Fernando, Isso é uma coisa. E isso não serve só para o agrário, Sim, serve para o urbano, porque Sim. nós temos. Milene, Já nós temos... houve agrário aqui no urbano, né? Não, isso aqui era uma fazenda. Remotas, né? Era uma fazenda e depois tem uma coisa, a gente tem a origem do imóvel. Porque tu chegar no cartório, o cartório não tem a origem. E, doutor José Maria, IPTU. Sim. Hoje, a gente pensa que tem uma segurança, o proprietário, quando ele está fazendo a venda de um imóvel sozinho, ele não está com imobiliária, ele acha que pode fazer sozinho. Aí ele sabe que quando tirar o boleto de ITBI, a pessoa tira o boleto de ITBI, se tiver dívida anterior de IPTU, já vem, né? Agora já vem no boleto de ITBI, beleza. Não empata de tirar o ITBI, tá? Não empata, Não. mas vem dentro Sim, do ok. boleto aquele Sim. ônus que aí, se não tiraram a CND antes, tudo bem. Só que agora existem corretores que dizem assim, eu não preciso tirar a CND, porque a hora que tirar o ITBI vai vir. Só que eu já vi um ITBI ser tirado, o boleto de ITBI, sem nenhuma dívida, e eu estava com a certidão positiva e cheia de dívida de IPTU imóvel. Se eu não tivesse tirado a certidão, não apareceria. Não iria aparecer. Tudo que é sistema assim, municipal a gente tem sempre que se resguardar, né? Sempre dá um bug ali que... O certo, olha, no artigo 725... Vamos lá, eu quero que você passe para a gente a cartilha para que quem está nos assistindo saiba o procedimento correto e seguro, porque excesso de segurança nunca é demais. Exatamente, olha, no Código Civil tem lá o artigo 725, 726, 727, que fala do trabalho do corretor de imóveis, tá? O 725 e o 726 é muito claro. Ele diz que o corretor de imóveis ele tem que agir com zelo total ao cliente. Veja, se eu vou tirar o ITBI, o que me custa... Eu vou confiar porque está saindo agora no sistema do ITBI? Não, o que me custa tirar a certidão negativa de débitos municipais? Eu tenho que tirar, faz parte do meu ofício. Sim. Eu tenho que dar segurança ao negócio. Né? Então, esse negócio de simplificar é sempre complicado. É melhor fazer direitinho, tirar a certidão de registro, tirar o IPTU, tirar as certidões do proprietário, enfim, tomar todos os cuidados. É a melhor coisa. Um detalhe importante, que é uma dúvida com certeza de muita gente. Imóvel com débito de IPTU
Pode ser vendido? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Inclusive, Basta estar no tira contrato, né? Basta constar na escritura pública. É. É dever do tabelião constar que o imóvel foi tirado do ITBI. Inclusive, para fazer a escritura, nem precisa pagar o ITBI, tá? Só na hora de registrar. Mas se quiser Agora não pagar tá logo... De obrigatório? acordo como está a lei atual. Se É. modificar, Agora para fazer escritura tem que ir com o ITBI. Não, Estão não, pedindo. Não, ainda não foi aprovado. Não. Agora Mas já estão pedindo, Lá viu? no Senado. Mas já estão pedindo. Você mas não precisa, é não obrigatório obrigado a fazer. comprovar se empatarem alguma escritura sua por Aqui isso. em Belém estão pedindo já. Consulta o teu jurídico que não. Isso aí Você pode fazer a escritura sem recolher o ITBI. Só que o tabelião, claro, vai fazer constar na escritura que o ITBI vai ser recolhido depois, ou não foi apresentado o ITBI Sim. naquele momento, que quando você for registrar, aí vai ter que apresentar. Eu fiz Sim. fiz uma escritura esse ano, onde primeiro foi feita a escritura e depois foi pago o ITBI junto com o registro. Sim, claro. Não tem problema comum, nenhum. Eras, comum. mas eu tô tendo... Absolutamente comum. Estão me pedindo, doutor. Não, vou então reclamar. reclama, Não, fala na com o teu verdade eu não jurídico. vou reclamar porque eu acho que é melhor. Eu até aconselho logo a fazerem um pagamento de ITBI. Mas tem cartório que a gente está levando a escritura que eles estão pedindo, inclusive para certidão em causa própria, obrigatoriedade de tirar o ITBI para certidão em causa própria. Nenhuma obrigatoriedade disso. Olha O só. ITBI, você não é obrigado a pagar o ITBI para fazer escritura pública. E se tiver débito de IPTU, também não tem problema. Só que Sim. ele vai certificar Sim. que quem está comprando está ciente dos débitos de Ele vai IPTU. relacionar. Vai relacionar. Exatamente. Esse episódio em setembro de 2024, porque tudo pode acontecer, né? E mudar. Ah, sim, É. claro. É que nem aquela história da CND do INSS, lembra? Que antigamente precisava. Aí, não precisa mais. Tá legal, não precisa mais. Ótimo. Aí agora a Já Receita tá notificando todo mundo, É. porque a CEURB comunicou para eles quem fez obra, e agora tá todo mundo sendo notificado para apresentar os comprovantes. Então não Inclusive custa prédios. nada a gente ter Inclusive esses prédios. cuidados, né? Inclusive prédios. E sabe o que acontece? Eu acho que é melhor fazer logo tudo, porque vai que depois muda, né? E aí tem essas notificações. É muito confuso isso. Existe doutor. uma prática. Porque de muda quando- muito. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, as regras de financiamento Não, mas mudam é que tá. toda hora. Nós estamos falando questão à vista, porque Sim, não. quando é financiado não Ok, tem escritura, né? ok. É o contrato. Mas eu falo assim como uma analogia, uma comparação. As regras vão mudando. Sim. Antigamente não precisava, não era obrigatório fazer o resgate de FTEUs, bastava pagar um laudêmio ou que a CODEM apresentasse anuência numa escritura de que não tinha recolhido o resgate de FTEUs, e aí a pessoa paga um laudêmio. Agora não, agora é obrigatório. Aí eu conversei com a cartorária aqui, a Janice Amoras, Uhum. do terceiro ofício, ela veio Sim. aqui, minha querida, se você estiver vendo, Sim, um gente abraço, finíssima. um beijo. E ela disse para mim o seguinte, Milene, a gente não obriga, o cartório de registro não obriga, basta que a CODEM dê anuência na escritura. Só que a CODEM não dá mais anuência na escritura. Ela simplesmente ficou obrigatório. Tem que fazer o resgate de FTEUs. Mas eu acho que já tem que fazer há bastante tempo. Desde do Zenaldo Coutinho. Já tem bastante Pois tempo. Tem que mas fazer. antigamente não era obrigatório. Então Era. essas coisas mudam. Mas Sim, não é, tudo vai Por isso que eu estou mudando. falando que hoje é setembro, aqui é setembro Sim, de de 2024. 2024, porque pode ser que seja obrigatório daqui a um período, sim, né? Sim, E claro. aí a gente tem que... Claro. Para não falarem que a Milene falou isso no Pois programa é. dela, que não tem validade. Tá certo. Pois é, É uma né? proteção. É né? uma Tá proteção, certo, é uma porque proteção. existem cartórios aqui em Belém que estão cobrando, aí voltando ao assunto, o ITBI na assinatura da escritura pública ou da procuração Pois em causa própria. Não precisa, não é obrigatório, o cartório não pode Não pode. negar fazer escritura porque não recolheu o ITBI. Não pode, tá? Isso Então, aí eu te garanto. Bom saber, É. bom saber. Ai, tá acabando. Poxa, tá tão bom esse papo. Muito Poxa, obrigada legal. a vocês aqui. Tem algumas perguntas que eu não fiz, eu vou fazer uma rápida. Pois não. Rapidinho, antes da gente concluir, sobre imagens de condomínio. Uma pessoa perde o computador um dia, no outro dia aparece o computador na mesa dela, numa sala comercial. Ela vai e pede as câmeras, né, as filmagens do andar dela para saber quem saiu com aquela mochila e Uhum. tal. O condomínio não pode dar? Não pode facilitar? Olha, assim, veja. Antes o condomínio dava mediante uma requisição simples na administração.
Só que agora existe uma questão chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que Sim. inclusive a nossa imagem ela tem que ser preservada, Protegida, né? Preservada. Nossos dados, nossa imagem, etc. Então, alguns condomínios, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, estão pedindo que a pessoa faça uma ocorrência policial e que, se for o caso, a polícia oficie o condomínio para dar as imagens, tá? Poxa, burocratizou muito. Eu acho, assim, um exagero. Um exagero, Tá? né? Eu acho o seguinte, o condomínio pode fazer com que você faça um requerimento onde você assume a responsabilidade pela imagem por exemplo, da imagem das Sim. pessoas que vão aparecer ali, etc, etc. Você que está requerendo isso, que está requisitando, eu acho que é o suficiente, porque senão a coisa acaba burocratizando muito, né? E a pessoa só quer ver, ela não precisa nem receber aquela imagem, ela pode ir lá na sala do condomínio e... Mas o problema é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas assim, o correto seria você fazer uma ocorrência, a polícia ir lá oficiar o condomínio. Mas, sinceramente, eu acho que no dia a dia, na prática, você melhorar, assumindo, né, essa responsabilidade... Desde que a pessoa queira fazer. Se não quiser fazer. Exatamente. Aí eu acho que por aí iria. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é ruim, ela é muito boa, inclusive. Vem preservar nossos dados, nossa imagem, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Doutor, qual seria a sua dica de ouro? Ou se você quiser reforçar algum assunto que a gente tenha conversado aqui nesse episódio, fale com os nossos espectadores, faça suas considerações finais, fale também sobre suas redes sociais, como lhe encontrar, o seu escritório. Pode se reportar aqui para os nossos espectadores naquela câmera. Pois não. Então, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui desse podcast maravilhoso, Café com Imóvel, com a Melanie Azevedo e com o Fernando Guimarães. Foi uma honra, uma satisfação muito grande para mim. Eu sempre que sou convidado venho, adoro bater papo sobre mercado imobiliário, sobre leis da área imobiliária. A gente faz isso já há muitos anos com muito prazer, né? Muito prazer mesmo. Eu tenho uma dádiva de Deus que é conseguir sustentar a minha família e a mim mediante algo que é tão prazeroso para mim. Isso é uma coisa que é para poucos, né, nesse mundo. Então eu estou muito feliz. Você que mora em condomínio, procure obedecer às regras condominiais, procure ser amigo do seu síndico. Você que vai comprar um imóvel, procure se cercar de profissionais que possam proteger aquele negócio jurídico, corretor de imóveis, um advogado. Procure se cercar. Hoje em dia existe a due diligence para que você faça uma compra com segurança. Se você estiver sempre bem assessorado, dificilmente, seja no âmbito condominial, seja numa compra e venda, ou até mesmo no contrato de aluguel, dificilmente você vai comprar um problema e vai ter problemas futuros para resolver. Muito obrigado, gente. Onde está seu escritório, suas redes sociais, seus contatos? Eu tenho meu Instagram profissional, que é o José Maria Maués Advogados. É só jogar lá no Instagram, José Maria Maués Advogados. Tá? O meu escritório profissional fica lá no edifício Rogério Fernandes, né? Ali na Quintino 2301. Pode falar diretamente comigo. Meu escritório é um escritório especializado na área imobiliária, em direito imobiliário e condominial. A gente está aqui para servir e para proteger o direito de todos. Doutor, eu queria lhe fazer um pedido, um convite, é outro convite. E aqui no nosso episódio, eu quero trazer um novo quadro para o Café com Imóvel. Perfeito. O quadro seria o Plantão Café com Imóvel, onde nós vamos selecionar pessoas do mercado imobiliário, profissionais do mercado imobiliário, que precisam tirar dúvidas, que estejam com alguma dificuldade, que gostariam de ter uma consultoria sobre a sua área. 1 hora de episódio, nós dois vamos estar como host e co-host para trazer contribuição para essa pessoa selecionada. Você topa? Claro, já está topadíssimo. Uma que honra. Bênção, verdadeiramente, que honra, tá? Que honra. Verdadeiramente. Topadíssimo. Obrigada, muito obrigada. Então, em breve a gente vai combinar o Plantão Café com Imóvel. Vai ser uma honra também tê-lo aqui conosco. Para cima, aquele foguetinho. Aí você vai estar aqui do meu lado como co-host. Pronto. A gente vai trazer contribuição para a pessoa que vai vir e também para todos, porque as dúvidas, geralmente de uma pessoa, já responde para várias, né? Claro. E eu posso fazer uma sugestão para você? Sim, pode, claro. Eu dei uma palestra no Cresce alguns meses atrás sobre o direito dos corretores de imóveis nas transações imobiliárias. É um tema super interessante. Muito corretor de imóveis não sabe o direito que tem nos seus honorários, na sua remuneração. Tá? Corretor que, às vezes,
deixa de receber algo porque não sabe, não conhece o seu direito que está lá no Código Civil, né? A proteção que tem da atividade, uma atividade nobre de corretor de imóveis. Então, fica como sugestão aqui que ótimo. desse humilde advogado, tá bom? Vamos fazer um episódio, então, falando sobre esse tema. É um tema para um episódio completo. Então, pronto, já fica o convite e também essa sugestão já está aceita. Fernando, fale lá com os nossos espectadores, faça suas considerações finais. Infelizmente, acabou. Passa rápido, né? Passa rápido. E é uma satisfação estar do lado da Milene, uma satisfação estar do lado do Dr. José Maria Moés. E eu queria encerrar parodiando Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, e sim na intensidade que acontece. É por isso que existem momentos inexplicáveis, coisas inesquecíveis e pessoas incomparáveis, como foi esse podcast hoje. Poxa, muito obrigado. Ai, que bonito, muito bem. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fernandinho. Parabéns. E, gente, aqui nós estamos concluindo o Café com Imóvel. Quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, faça essa inscrição, se for possível agora, quem não é inscrito ainda, e nos sigam nas redes sociais, milenhazevedo.mai, milenhazevedo.oficial e cafécomimóvel.oficial. E no mais, como sempre eu falo, entre você e o sucesso, sempre haverá uma xícara de café e uma boa conversa. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!